Olá, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que acompanham a nossa escola bíblica aqui do campo de Suaçurana, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. Eu sou o pastor Eliésio Pereira. Bem-vindo à nossa escola. Estamos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise. Esse é o nosso terceiro trimestre desse ano de 2020. E a nossa lição de hoje é a lição de número 3. O despertamento renova o altar. Nós temos uma sugestão de leitura diária, né? Em Gênesis, em Josué, em Juízes, em 1 Crônicas e em Hebreus, onde nós aprendemos a respeito de cada um desses personagens que renovaram o seu altar no decorrer da história. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo de número 3, versículo 2 ao versículo de número 5. Vamos ler então. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos de dia e de noite, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Capítulo 3 de Esdras, versículo 10 ao versículo de número 13. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvores ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Por muitos dos sacerdotes e levitas e chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Nós lembramos para você que nós estaremos fazendo uma síntese, né, da nossa lição de número 3. Bom, o texto áureo diz que, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado, conforme 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. A verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Eu vou repetir para você. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Amém? Então tá aí uma ferramenta para você vencer a Satanás, renovar constantemente o seu altar. Bom, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, tá? Com os seus subtópicos,
E o primeiro tópico, ou primeiro ponto, como você queira chamar, é sobre o despertamento conduz o homem ao altar. O primeiro subtópico fala sobre que os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporciona. Segundo subtópico, todos despertamento genuíno começa com a restauração do altar. O segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, dividido em dois subtópicos. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Segundo subtópico, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. E o terceiro tópico, estaremos falando sobre o cuidado com as imitações. Ok? Então seja bem-vindo. Introduzindo aqui a nossa lição de número 3, nós vamos entender qual é o significado do altar para o Antigo Pacto. Quem é o centro da nossa comunhão com Deus? Os despertamentos de hoje têm as características de um verdadeiro despertamento? Essas perguntas ficam no ar, né? Então, irmãos amados, queridos, nessa lição nós iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se de quê? Da necessidade que os homens passam, a sentir de se chegar mais perto do altar de Deus, a fim de quê? A fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Amém? Vale a pena trazer à lembrança algumas coisas aqui, por exemplo. As escrituras, elas vão nos mostrar 3 grupos de exilados que retornaram do cativeiro para Judá. A saber que no primeiro grupo, no ano 536 a.C., o líder desse grupo era Zorobabel. E esse grupo estava composto por aproximadamente 50 mil pessoas. No segundo grupo, que se deu no ano 457 a.C., o líder desse segundo grupo era o Esdras, né? E esse grupo estava composto por aproximadamente 1.800 homens, além das mulheres, filhas e servos. E o terceiro grupo, que se deu em 444 anos antes de Cristo, o líder desse grupo era Neemias. E esse grupo, ele retornou para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ainda lembrando que as épocas dos reis persa, na época de Esdras, né? O rei Ciro, por exemplo, ele conquistou a Babilônia, estabeleceu uma política de retorno dos exilados a Jerusalém sob a liderança de quem? De Zorobabel. Aí depois vem o rei Dário, ou Dario, e ele apoiou a construção do templo de Jerusalém. Aí vem o reinado de Assuero, ou Xarxes, né? E esse foi o marido da Esther, permitiu que os judeus se protegessem contra as tentativas de Amã de eliminá-los, e, por último, Artaxerxes. Esse teve Neemias como seu copeiro e permitiu que Esdras e o próprio Neemias retornassem a Jerusalém. Ok? Muito bem-vindo à nossa escola bíblica. Eu espero que esteja ajudando você no seu entendimento, no seu aprendizado aqui com a nossa escola bíblica. Podemos dizer a nossa escola bíblica online, né? Então, o primeiro ponto ou o primeiro tópico vai falar sobre o despertamento que conduz o homem ao altar. Nós temos o primeiro subtópico, onde nós vamos ver e aprender que os judeus, eles sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração, irmãos, ao retornar do cativeiro, precisava ser muito firme, porque eles estavam rodeados de inimigos, e esses inimigos eles eram realmente cruéis.
Conforme Esdras 3:3, o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Ainda falando sobre o despertamento que conduz o homem ao altar, essas bênçãos os judeus agora almejam através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Todos os despertamentos genuínos, eles começam, né, com uma restauração do altar. Esse é o nosso segundo subtópico do nosso primeiro tópico, né? O despertamento conduz o homem ao altar. Olha, nós temos na Bíblia vários exemplos disso. Vamos ver alguns deles? Por exemplo, no templo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez, você lembra dessa passagem de 1 Reis, né? A primeira coisa que Elias fez foi reparar o seu altar, né? Elias reparou o altar que estava quebrado, né? Elias estava com um desafio muito grande de enfrentar os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas do rei Asser. E aí Elias os leva a sacrificarem primeiro, e depois que eles fazem o sacrifício deles, clamam de manhã até meio-dia e nada acontece, Elias repara o altar, e aí Deus age através desse processo. Então, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono, por exemplo, a primeira coisa que ele fez foi mandar purificar o altar, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto. Os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado. E aí começou um novo cântico na casa de Deus. O segredo é fazer o quê? Reparar o altar. E terceiro, quando os judeus voltaram do cativeiro, o que eles fizeram? Eles construíram o altar como manda a lei, conforme Esdras 3:3, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus. O culto a Deus havia recomeçado. Glórias a Deus. Então, lembrando aqui, fazendo recapitulações. A forma do altar era quadrada. O seu lado interno era produzido com madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze ou de cobre. Ela tinha medidas, né? E apresentava 4 cantos com 4 pontas em forma de chifre. Ele tinha 1,35 m de altura, com 2,25 m de largura, como também 2,25 m de comprimento. Então, entendendo o modelo espiritual do altar, ele apresenta-nos alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Cristo. O primeiro deles é que o altar dos holocaustos, ele indica o caminho para a salvação para o pecador, né? O segundo é que os chifres do altar indicam o símbolo de poder, de autoridade e de proteção. O altar dos holocaustos indica o caminho para ou de salvação para o pecador, entendendo que no altar dos holocaustos o pecador ele tinha o quê? Tinha os seus pecados expiados. Aí o que Jesus fez? Jesus ele se fez a oferta para expiar toda a culpa do pecador. Quando você olha para João 1:29, você vai encontrar ali o momento em que João Batista está batizando no Jordão e Jesus vem para ser batizado por João. Quando João levanta os olhos e vê Jesus vindo para ser batizado por ele, João Batista para aquele ritual do batismo e diz para todos os que estavam ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Então, entendendo sobre os chifres do altar
que indicam símbolo de poder, autoridade e proteção. Essa simbologia, irmãos, ela estava presente no altar do holocausto e lembra-nos o mesmo poder, autoridade e proteção que o Senhor revelou no Calvário. Se você lembrar o que aconteceu ali no Calvário, né? A Bíblia diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo, né? Houve um momento de escuridão, de trevas, né? Tudo isso ali no Calvário. E a gente entende, amados irmãos, que todos os despertamentos genuínos, eles começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através do altar restaurado. O véu que separava já não separa mais. O altar, ele foi restaurado e agora você tem livre acesso ao trono de Deus. Vamos lá então para o segundo ponto da nossa lição de hoje, ou segundo tópico, como você queira chamar, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Na leitura diária dessa lição, nós lemos sobre o altar da vida de Noé, o altar da vida de Abraão, o altar na vida de Josué, na vida de Gideão e na vida de Davi, né? No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava, profeticamente. Glória ao eterno e poderoso Deus. Então, entendendo que tudo isso, porque Jesus, pela sua morte expiatória, ele ganhou a redenção para todo o mundo. Efésios 1:7 diz que em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E 1 Pedro 1:18, nós encontramos que, sabendo que não foi com causas corruptíveis, ou com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Foi Cristo quem no Calvário fez a expiação e a redenção para todo o mundo. Ok? Então, entendendo que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, no primeiro subtópico, nós vamos aprender que toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. E aí a gente começa vendo o que aconteceu em relação ao Pai Celestial. Olha só, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora para o sacrifício do Filho. Na consumação dos séculos, ele enviou seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. 2 Coríntios 5:19. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de quê? A palavra da reconciliação. Glória a Deus. Segundo Cristo, o Filho de Deus, o que aconteceu? Entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício, ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados e o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado
pelo o Espírito. Você pode dar um glória a Deus aí, porque você está dentro desse contexto. Amém? E terceiro, o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez? Ele ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo imaculado. É o que diz o escritor de Hebreus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para viverdes ao Deus, ou para servirdes, desculpem, ao Deus vivo. Glória ao eterno Deus. E aí o segundo subtópico desse segundo tópico. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória do Gólgota. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente ele, e dele triunfou em si mesmo, conforme Colossenses 2:15. O Espírito Santo, ele quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Aí vamos entender que o Espírito Santo, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra dessa passagem? Jesus chama os discípulos e pergunta a eles: o que os homens dizem de mim? Aí ele diz: uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Moisés, e eles vão dizendo os profetas e tal. Aí Jesus pergunta a eles: e vocês, quem acham que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: tu não fostes revelado pela carne, mas sim pelo Espírito. Foi Deus que revelou isso. Amém? O Espírito Santo requer ou quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Calvário. E olha só que legal. O Espírito, ele ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na entrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreviam ou escreveram sobre a sua morte. O que aconteceu? O coração daqueles homens ardia para a glória do nome do Senhor. O Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado, quando ele disse: está consumado. Os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou. Aí nós temos nele a vitória. Pela fé em Jesus, nós podemos vencer o mundo. Amém? Glória a Deus. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente aos que creem em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo, irmãos, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, o que acontece? Nós sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Glória a Deus. Vamos sintetizar então o segundo tópico. No Antigo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus através da sua morte expiatória.
trazendo redenção a quem? A todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central do culto, como no Antigo Testamento. E aí nós vamos concluir a nossa lição de hoje. O nosso terceiro tópico, ele vai falar sobre o cuidado que nós devemos ter com as imitações. Olha, irmãos, nem todos os despertamentos de hoje têm as características de um verdadeiro despertamento, né? E você sabe muito bem disso. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos, sim, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Em nossos dias, aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos ou muitas empregam técnicas psicológicas, né? O cair no espírito, a unção do riso, a unção do cavalinho. Quem não lembra dessas coisas, né? A unção do cachorro, a unção do leão, né? A transferência de unção, jogar o paletó e coisas mais, né? Que vocês certamente se lembram de terem visto isso. Eu digo particularmente que o verdadeiro despertamento, né? Ele traz transformação na vida das pessoas. E aí, se isso não acontece, então é só imitação, ok? Muitos avivalistas ou especialistas, eles sabem as suas técnicas, sabem como dominar os auditórios e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, né? Você certamente tem visto isso. E tem muitos que têm e sabem dominar essas técnicas perfeitamente. Então, como podemos abandonar o pentecostalismo clássico? O que você vai fazer? Dizer não ao reteté. Até uns dias desses, né? O jargão do reteté. Que fenômeno é esse? Né? As práticas do neopentecostalismo, mas conhecida como reteté, que são as emoções de modos exagerados. Ok? Shows com apresentações de cantores evangélicos não são despertamentos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assovios, né? Alguns deles têm até bebida alcoólica, jovem dançando, né? O ritual do requebrado, né? Até exibindo modos sensuais. Quantos hinos estão sendo entoados, essas coisas estão acontecendo. Então, olha, muito cuidado com as imitações. Todo avivamento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar, né? Aí a nossa ilustração é como uma tartaruga deitada de costas, ela movimenta os pés, mas ela fica sempre no mesmo lugar, ok? Então, vamos sintetizar e finalizar esse tópico 3 e a nossa lição de hoje, a lição de número 3. O estudo sistemático da Bíblia, irmãos, ele é necessário para você poder identificar os movimentos que não têm características de um verdadeiro despertamento espiritual. O despertamento espiritual, ele vai sempre trazer mudança de vida nas pessoas que passam por esse despertamento. Se isso não acontecer, tenha cuidado, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos acompanhar, por estar conosco assistindo essa aula, essa lição. Convido você para estar conosco na próxima lição, a lição de número 4, e nós vamos aprender sobre a reconstrução do templo e o enfrentamento de oposição que eles tiveram. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Quero louvar a Deus
pelos os irmãos que fazem o EBD Panorama, né, que nos mandam esses slides que ilustram a nossa lição, que enriquecem o nosso aprendizado. Deus abençoe a todos vocês, né? www.ebdpanorama.com. Deus continue abençoando a sua vida. Espero que você esteja conosco novamente na nossa próxima lição, a lição de número 4, a reconstrução do templo, enfrentou a oposição. Pai do Senhor, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe abundantemente a sua vida.